apaixonar por Ti mais uma vez. Nos conduza, Senhor. Adore a Ele. Levante a sua adoração essa noite. Faça barulho para Ele, ore, cante, clame, clame. Jesus, Tu tens liberdade neste lugar. Tu tens o nosso coração, Jesus. Eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração. Abre o meu coração. Teu grande amor, Teu grande amor, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Diga, abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero
perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Se é verdade, cante mais forte. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti, eu tenho sede. Cante, igreja. Fome de ti, cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti, cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Tu és o nosso respirar, Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, eu nada sou, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti.
Diga eu. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E eu nada sou, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa, nós precisamos, Senhor. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou e sou preso ao teu amor. Diga: eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu não sei. Preciso de ti.
Teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor, eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor, com cordas de amor você me amarrou, com cordas de amor você me amarrou. Seu olhar me capturou, seu olhar me capturou, Jesus, Jesus. Eu pertenço a ti, sangue me comprou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra no nosso coração, Senhor. Tome o lugar de honra na nossa vida, tome o lugar de honra na nossa família, na nossa igreja. Tome lugar de honra em nosso 2026, Senhor. Os nossos planos, os nossos sonhos, no nosso emprego, nos nossos estudos, Senhor, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra, Senhor. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Cante isso uma última vez. Tome o lugar de honra. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu.
não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Diga, venha o teu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra
glória pra sempre. Não pare, não pare. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Exalte o Senhor essa noite. Graça e paz de Jesus, paz de Deus. Que bom estar aqui com vocês hoje. Hoje foi um dia corrido para mim, meu Deus. Além de pastor de uma congregação, eu tenho o meu lado, né, da minha profissão secular, o trabalho. E hoje também, minha esposa tinha uma cirurgia para fazer no joelho hoje, à tarde. E foi meio corrido, tive que ir para lá, cuidar um pouquinho dela. Depois deixar meu menino na igreja, que ia ministrar o louvor hoje. E a nossa igreja é do outro lado da cidade. Vocês estão de um lado e a gente do outro. Eu falei, pastor Isaac, vou chegar atrasado um pouquinho. Segurei o pessoal. Mas que bom estar aqui nessa igreja. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Tá? Essa igreja é uma igreja que abençoou a nossa igreja muito, mas muito mesmo. Me lembro que há uns 12 anos atrás, nós fizemos o nosso primeiro encontro com Deus. E nós não tínhamos um espaço para a gente realizar o encontro com Deus. E aí eu procurando, né, o meu encontro foi numa chácara, eu queria fazer numa chácara. E aí me passaram o contato da apóstola Márcia, e eu liguei para ela. E ela, assim, já muito prestativa, já abriu as portas da chácara da M-Nova para a gente. E a gente fez ali o nosso primeiro encontro com Deus, foi poderoso, foi uma bênção. Então, parte daquilo que Deus está fazendo lá na Filadélfia, na nossa igreja, tem uma semente dessa igreja aqui também. Depois nós realizamos um segundo encontro com Deus na chácara da M-Nova também. Recebemos lá na nossa igreja já o apóstolo Antônio abençoando os nossos casais, a apóstola Márcia abençoando as nossas mulheres. Outros pastores dessa igreja também já passaram por lá nos abençoando. E agora, por último, tivemos o privilégio de estar com o pastor Isaac, de ter ele conosco, servindo a gente lá no Legendários. E tem sido muito, muito bom esse tempo de comunhão e de aprendizado, com tudo aquilo que Deus tem ministrado através desse ministério na cidade de Araguaína. Então é muito bom quando a gente vê os frutos, né, de um ministério que semeia, e os frutos estão aí, as árvores estão aí frutificando, florescendo e abençoando a cidade em nome de Jesus, tá bom? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em 1 de Pedro, verso de número 14. Eu quero falar um pouquinho sobre santidade, sobre o governo de Deus em nós. Mas enquanto o pastor Isaac ele orava aqui por nós e nos abençoava, sabe, Deus me levou a um momento tão importante da história do povo hebreu. Eu vou tentar contextualizar aqui junto com esse texto para nossa reflexão, que eu creio que Deus quer
Ele quer nos ativar, nos levar para um outro nível nessa noite. Amém? Deus quer despertar pessoas e mudar chaves, virar ciclos na vida de pessoas nessa noite. Se essa pessoa é você, levanta a mão, dá um glória a Deus, aleluia. Ah, tem gente pentecostal aqui, então vamos lá. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que vocês fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? Essas palavras o apóstolo Pedro, ele está escrevendo às igrejas da Ásia Menor. E quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente vê a vida de alguém que foi moldado de uma forma poderosa pelo Senhor. Pedro, ele era alguém que tinha um caráter complicado, temperamento complicado, era impulsivo também. Mas algo que a gente não pode negar é que o Pedro, ele sempre teve um coração voltado para as coisas de Deus, obediente à vontade de Deus. Antes de se chamar Pedro, ele se chamava Simão, e esse nome no original significa aquele que ouve. Quando a sua vida está totalmente descoordenada, a empresa fracassada, talvez o casamento também cheio de problemas, porque não consegue levar o mantimento para dentro de casa. Ele volta de uma noite de trabalho frustrado e ele chega à beira do lago. Ele encontra Jesus na beira do lago e aquele encontro mudou por completo a vida dele. Por completo a vida dele. Aqui a gente percebe que Simão, de fato, é aquele que ouve. E o governo de Deus na nossa vida começa quando nós ouvimos. Quando nós damos atenção, crédito àquilo que Jesus está falando, àquilo que Deus está falando. A primeira chave para uma vida de santificação é a obediência. A obediência é a primeira chave para uma vida de santificação, de transformação e de santidade. Porque Deus não pode construir algo sobre um terreno ao qual Ele não tem legalidade, ao qual Ele não tem espaço. Deus não pode edificar uma casa sobre um castelo de mentira, de falsidade, sobre um lugar inconstante, sobre um lugar onde Ele não pode confiar que aquela pessoa amanhã vai mudar os planos, vai mudar o comportamento, vai mudar o pensamento de uma hora para outra. Então é preciso ter uma vida de obediência, e a obediência começa quando nós ouvimos ao Senhor. Pedro, mesmo vivendo um momento difícil, adverso, frustrado, e com tantos barcos ali à beira do lago, Jesus foi querer escolher logo o barco de Simão. Logo o barco de Simão. Você já se perguntou por que muitas vezes o Senhor ele quer usar exatamente aqueles que são mais ocupados, aqueles que não têm tempo, aqueles que estão cortando dobrado, aqueles que estão vivendo talvez a fase, o período mais difícil, mais complicado da sua vida? Tinha tantos barcos ali. Já imaginou? O Simão podia falar: não, Senhor, mas hoje não foi o dia. Eu não sei como é que foi o seu dia hoje, eu não sei como é que está sendo a sua vinda todos esses dias. Hoje vocês estão no terceiro dia, né? Terceiro dia da conferência de vocês, ou é o quarto? É o quarto dia da conferência de vocês. Talvez para alguns tenha sido difícil estar nesse lugar. Tem sido difícil lá do lado de fora e aqui dentro. E de repente o Senhor vem e fala: olha, Simão, eu quero entrar no seu barco. Ele está lavando as redes, mas Senhor, tantos barcos. Mas ele ouve o Senhor. Ele permite que Jesus entre no barco dele. E quando Jesus entra no nosso barco, tudo muda. Fala para quem está do seu lado, tudo muda. Quando Jesus entra na nossa vida, aí, tudo muda. Fica diferente. De repente Jesus começa a ministrar. E quando eu estiver lá no céu, eu quero perguntar: Jesus, o que foi que o Senhor ministrou aquele dia?
Porque tem palavras que levantam a gente. Tem palavras que fazem aqueles que já desistiram de tudo, casamento, família, lá, igreja, ministério, trabalho, de viver, de repente ele levanta e vai de novo. E volta para o lugar que o inimigo fracassou ele, envergonhou ele, e faz daquele lugar um lugar de vitória, um lugar de triunfo, um lugar de crescimento, um lugar de milagre de Deus. Há palavras que mudam destino, são como chaves que abrem portas que estavam fechadas talvez há 5, 10, 15, 20 anos, não sei quanto tempo. E essas palavras são chaves de governo, de autoridade de Deus para as nossas vidas. Por isso que é importante, o nosso barco, a nossa vida está aberta para Jesus entrar, para Jesus falar, para Jesus conduzir, para Jesus guiar e para Jesus operar o sobrenatural na nossa vida, na nossa casa. Então não importa como você esteja, o mais importante é o lugar onde você está. Eu sempre falo lá na Filadélfia, eu falo, olha, vocês precisam estar na casa de Deus, não importa como vocês estejam. Você pode estar cansado, o melhor é o cansado, porque esse Jesus já chamou, né? Vinde a mim aquele que está cansado. Cansado. Se você está me ouvindo, você está cansado, ficou, não veio porque está cansado, você está no lugar errado. Amanhã você tem que estar aqui. Aqui é o lugar do cansado. Sobrecarregado, aquele que tem tantos atributos, tantas funções, tantas coisas para fazer no dia a dia. Jesus vem, está sobrecarregado, venha, porque eu vou trazer alívio. E esse alívio, por vezes, é direção de Deus. Olha, o Simão, ele está governando o seu barco. Ele é profissional da pesca, ele é um profissional experiente. Ele sabe a hora que o mar está para a pesca, que o rio está para a pesca. Ele sabe o momento certo, aonde lançar as redes. A equipe que está com ele é experiente. Se fosse dos dias de hoje, é profissional da pesca, é o profissional do Senai, é aquele que fez MBA, fez formação, pós-graduação, mestrado. É alguém que sabe como mexer os pauzinhos, sabe como se mover. Todavia está dando tudo errado. E por que está dando errado? Porque o Senhor não está no centro, o Senhor não está no governo, o Senhor não está na direção, o Senhor não está na nau. Quando o Senhor não está na direção da nossa vida, a gente pode fazer tudo certo, acaba dando errado. Porque não estar na direção de Deus é não estar no centro do propósito de Deus para aquilo ao qual Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos gerou. Olha o que Deus fala para o profeta Jeremias. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu já havia te constituído como profeta para as nações. Sabe o que Deus está dizendo? Que antes de que a sua família tivesse um projeto para a vida dele, Deus já tinha um projeto na vida dele. Antes de nós sermos concebidos, Deus já tinha um projeto na nossa vida. Antes dessa igreja nascer, Deus já tinha um projeto para essa igreja, para essa comunidade, para esse bairro, para essa cidade, através dessa comunidade. E eu pergunto para você, nós estamos orando, mas quais os projetos nós estamos seguindo? Quais são os sonhos, os projetos que estão no nosso coração? São os projetos de Deus? Ou são os nossos projetos? Jesus pediu para entrar num barco, simplesmente para entrar no barco. E sabe o que Simão fez? Ele foi obediente. E aqui esse texto de 1 de Pedro, que nós lemos, capítulo 1, 14, ele está exortando essa igreja, as igrejas ali da Ásia Menor, que estão vivendo num momento de muito conflito, né? Interior. Ele está dizendo, olha, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham antes. Agora vocês são do Senhor. Agora vocês vivem Jesus. Agora a vida de vocês foi entregue para Jesus. Agora vocês fazem parte de uma comunidade. Agora vocês são um povo santo, uma geração eleita, um povo adquirido do Senhor. Agora vocês são a igreja do Senhor nessa comunidade, nesse lugar, nessa geografia onde Deus colocou vocês. E vocês precisam se mover em obediência. Vocês não devem se mover como eram no tempo da ignorância. E aqui quem está falando é alguém que tem propriedade para isso.
Ele viveu um tempo de ignorância. Ele viveu um tempo apenas de letra. Agora ele está vivendo um tempo que ele se move no Espírito, na direção do Senhor, no mover profético do Senhor para a sua vida, porque ele caminhou com Jesus durante 3 anos. E quando Jesus parte, ele continua caminhando com Jesus. Tem pessoas que caminham com a igreja durante um tempo. Quando o líder muda, eles param de caminhar. Porque eles não entenderam uma visão. Simão, ele permite que Jesus entre no seu barco. E a ministração daquela manhã, talvez tenha sido a ministração mais simples que o Simão ouviu. Talvez essa seja a ministração mais simples que você vai ouvir. Nesses 8 dias de conferência, de alinhamento, de santidade, de oração. Mas essa palavra fez o Simão refletir a respeito de Deus, porque Deus estava se movendo, Deus está se movendo aqui, amém? Nesses dias, Deus está se movendo no meio do louvor, no movimento da palavra. Cada pastor é um instrumento profético de uma palavra de alinhamento para a igreja, mas para o coração e para a vida de muita gente. Tem palavras aqui que são específicas, direcionadas, exclusivas. Não é para quem faltou, é para quem está aqui. Sabe, quando a gente perde um voo, a gente de fato perdeu um voo. Quando a gente perde um culto, de fato nós perdemos a unção que Deus liberou sobre aquele momento. Deus está se movendo sobre a igreja. Há um mover de Deus aqui. Você recebe, levanta a mão, dá uma glória a Deus, aleluia. Deus está se movendo no nosso meio. O Espírito está falando no nosso meio. E naquele mover ali na beira do lago, o Simão, muito inteligente, começou a observar tudo que Jesus estava falando. Se fosse hoje, ele estava anotando tudo, pegando nota. Depois daquela ministração, Jesus certamente curou muita gente ali. E Jesus viu que o poder de Deus estava naquele lugar. E aí quando o Senhor fala: Simão, você tem alguma coisa aí de não? Que é só fracasso. Trabalhei a noite inteira. Nada. Ele disse, vamos voltar lá para o alto mar? Vamos voltar lá para as águas profundas? Vamos sair do raso? Vamos sair do conforto, do comodismo? Vamos às águas profundas? E aí Simão, ele pensou talvez em não ir. Mas por aquilo que ele ouviu de Jesus, ele decidiu crer e ir. Então ele está se movendo num governo de uma palavra. Qual o espírito que tem nos governado? O espírito do fracasso, do desânimo, da incredulidade. Nós vivemos em dias, irmãos, que há descrédito para tudo. Há descrédito na política, há descrédito na economia, há descrédito na família, há descrédito na igreja. O inimigo tem feito de tudo para que a gente não acredite em nada. As pessoas entram nos templos, entram nas reuniões de oração, mas entram com medo muitas vezes. Aí Jesus diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Jesus orou pelos seus discípulos, pedindo ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A santificação verdadeira está em Cristo. Não é apenas numa separação para um tempo de oração, não é apenas numa separação para estar num culto, uma conferência. Não é apenas uma forma, um modelo de como caminhar, de como agir. A verdadeira santificação está numa vida aos pés do Cristo ressurreto. Aos pés de Jesus. E Simão, quando ele tem um encontro com Jesus, ele compreende isso, ele percebe isso, ele se lança, ele se entrega, ele quebra as resistências espirituais, as amarras, e ele quer estar com Jesus, e ele quer levar Jesus. A primeira pesca ele vai e Jesus não vai, mas agora Jesus diz, olha, eu vou com você. Isso faz algum sentido para você? Quando o Senhor diz, olha, eu vou estar com vocês, eu vou estar convosco, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu vou estar com vocês.
Jesus disse com os seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, o Simão, ele vai passar a caminhar com Jesus. Deus vai mudar o nome dele lá na frente. Jesus vai mudar o nome dele lá na frente. Vai fechar uma chave, vai mudar um ciclo, vai mudar um destino. Mas antes de mudar, ele é apenas Simão. Ele é aquele que ouve. Quem é você? Pergunta para quem está ao seu lado. Você é aquele que ouve? Eu não sei como é que é aqui, mas como foi sua criação? Quando minha mãe falava assim: está me ouvindo, meu filho? Ouvir é diferente de escutar. Quando ela falava: está me ouvindo, eu já saía para fazer o que ela mandou. O ouvir aqui é de obediência. O ouvir aqui é de entrega. Se eu estou nesse ambiente e eu não me entrego, eu não ouço, eu não obedeço, eu estou perdendo tempo. Porque a obediência é a primeira chave para a gente, olha, caminhar com Jesus em santidade, em separação. Então, o Simão, ele vai deixar de viver conforme as paixões que ele tinha anteriormente, conforme a vida de ignorância que ele tinha anteriormente. Agora ele vai ser conduzido pelo Espírito, ele vai ser direcionado pelo Espírito. Você percebe a importância? Gente, nos dias atuais tem gente querendo fazer a obra de Deus sem Deus. Tem gente fazendo todos os projetos e só passando Deus. Jesus: Senhor, assina aqui. Tem gente fazendo tudo errado e depois falando: Senhor, avaliza aqui, só falta a sua assinatura. Olha, eu já tenho um projeto. Isso não é governo de Deus, isso é governo do homem, isso é governo da carne. No governo do Senhor nós somos guiados pelo Espírito, direcionados pelo Espírito. O que é a igreja do Senhor sem o Espírito Santo? Ela pode ter luz, ela pode ter louvor, pode ter banda, ela pode ter tudo, mas um corpo sem o Espírito é morto. É um corpo sem vida. A igreja precisa ter a presença do Espírito Santo. Ela não pode ser engessada, ela precisa se mover pelo Espírito, ser guiada pelo Espírito, ser conduzida pelo Espírito. Isso é tão poderoso e tão importante que antes de Jesus morrer, ele disse: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder, revestidos do Espírito, porque o Espírito vai direcionar vocês, vai guiar vocês, vai consolar vocês, mas vai dar sentido para a vida de vocês. E aí nós somos governados por Deus através da palavra, mas nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos conduzidos pelo Espírito. Tem um discípulo em Jerusalém. Ele está adorando. Ele está buscando o Senhor. Ele está em uma das festas. De repente termina a festa. Tem o eunuco, etíope, que está voltando para a sua cidade. De repente aquele homem que vive em obediência e é guiado pelo Espírito, o Espírito vem sobre ele, governa a vida dele e diz: olha, sai correndo, vai até aquela carruagem, porque tem um eunuco etíope, ele está indo de volta para a sua cidade, ele está levando um dos pergaminhos sagrados, ele precisa ouvir a palavra de Deus. E aí esse discípulo que está em obediência, que tem a mente e o coração governado pelo Senhor, ele deixa tudo o que ele está fazendo, e ele sai correndo e ele acompanha aquela carruagem. Quem é que ele encontra? Um homem que foi privado de ter uma família. Um homem que foi castrado, não sei em quais circunstâncias da vida. Passou por uma mutilação do corpo, foi privado de ter filhos, privado de ter um casamento. Sua vida está difícil? Varões aqui está difícil? Imagina se fosse nos tempos antigos. Arrancar os nossos prepúcios. Circuncidar-nos, passarmos pelas provações que os nossos anteriores passaram. Esse homem era um homem ferido, frustrado, que foi levado talvez contra a vontade dele a servir ali no palácio, mas era uma pessoa culta, estudiosa.
E de repente alguém com o governo do Espírito na vida dele é conduzido até aquele homem. Ele está lendo o livro do profeta Isaías, e o Filipe chega e pergunta: você entende o que você lê? E ele diz: não, como é que eu vou entender se ninguém fala? Ele: posso subir aí para te falar? Eu sei de quem está falando. E ele vai apresentar o Cristo. Tem igrejas que se apresentam tudo menos o Cristo. A igreja que não é cristocêntrica, que não tem Cristo no centro, alguma coisa está errada. Porque isso aqui só vai fazer sentido se Jesus estiver no centro da igreja e no centro do seu coração, no centro da sua vida, no governo da sua vida. Jesus é o Senhor da igreja, mas Ele precisa ser Senhor da nossa vida, do nosso coração. De repente esse homem, ele ouve uma mensagem tão simples e poderosa, que arrebenta ele por dentro. Dá um sentido, dá um norte, dá uma direção, ativa a vida dele, ativa o coração dele, mexe com ele por dentro. Ele entende por que ele existe. Antes ele acha que ele não é um ninguém, ele é simplesmente um servo no palácio, mas agora ele entende que ele é escolhido por Deus, é chamado por Deus, e há um propósito de Deus na vida dele, e vai ter através da vida dele também. E aí ele volta para aquela nação, onde tem ídolos, tem deuses pagãos, mas ele volta com Jesus no coração, e ele vai levar Jesus para aquele lugar que não conhece a Jesus. Isso é o governo de Deus em nós. Os filhos obedientes, eles abrem mão das suas paixões pessoais, do tempo de ignorância, e eles vão caminhar com uma vida de santidade, de separação. O Simão vai até o alto mar. Ele vai pescar, Deus permite. Chega nas águas profundas, porque ele sai do raso. Ele sai daquele lugar de conforto e ele se move na palavra de Deus. Talvez Deus vai te confrontar muito nesses dias aqui, para você se aliançar, para você sacrificar, para você se mover, para você fazer algo a mais, para você de alguma maneira se mover de modo que chame a atenção de Deus. Ouça o que Deus está falando. Por mais cansado que você esteja, por mais coisas que você tenha para resolver lá do lado de fora, exteriormente, esses dias de santificação são os dias que Deus preparou para alinhar o seu coração com o coração dele. O coração e a vida de Simão estão totalmente desalinhados. E aí lá no alto mar, olha para o pastor, ele vai perceber o quão poderoso é o barco de alguém que tem Jesus no controle e no governo da sua vida. Ele não precisou fazer muito esforço. Olha para o pastor. Chegou num lugar, Jesus falou: para tudo. E ele parou. Você consegue parar quando Jesus fala para parar? Você consegue ser avexado, ser avexada, ser agoniada? Tem gente que parece estar levando choque toda hora. Ele não para. Se eu parar, eu morro. Aí depois morre porque não parou. Ele não consegue parar. E às vezes Deus está falando apenas assim: olha, aquietai-vos e saibei que o Senhor sou Deus. Talvez tudo que você precisa nesses 8 dias, talvez eu esteja profetizando sobre a vida de alguém, é que você desacelere, relaxa, desacelere, fique relax. Toma um comprimidinho do céu na noite de hoje, para você ficar, olha, zen. Porque tem muitas coisas que é o Senhor que vai fazer na sua vida, não é você que vai fazer. Não está no seu limite, não está no seu governo. Está nas mãos de Deus, no governo de Deus e no propósito de Deus para a sua vida. Isso é poderoso. Jesus falou: para, e eu fico imaginando, agora você é Pedro, tá bom? Amém ou não amém? Amém. Ou então você vai ser Pedro. É feio, mas vai ser, tá bom? E agora Jesus está no seu barco, Ele está te conduzindo. O 4º dia, Jesus conduzindo o seu barco.
Eu não sei como é o momento que você está vivendo, mas agora é um tempo de governo de Deus sobre a sua vida e de santidade e separação para o Senhor nesses dias. E aí, de repente, nesse momento, o Senhor fala: olha, para agora, para tudo que você está fazendo, para agora, parou tudo, projeto, tudo. Eu não sei onde é que está seu barco, mas agora eu também sou Pedro, e meu barco está aqui, e eu sou o pescador, eu sou experiente, e o Jesus é carpinteiro, o pescador aqui sou eu. E pela minha visão, o lugar aonde eu estou, aqui não vai dar peixe, aqui não vai dar certo. Se eu jogar a rede aqui, eu vou estar perdendo tempo. E aí você vai entender o que é o governo de Deus na nossa vida. Nós não nos movemos por aquilo que nós vemos. Nós nos movemos por aquilo que nós cremos. Cristo em nós, esperança da glória. E esperança de glória manifesta aonde quer que nós pisarmos as plantas dos nossos pés. Deus nunca dependeu do lugar. Deus nunca dependeu de um mover. Deus nunca dependeu das águas. Deus nunca dependeu dos peixes. Deus nunca dependeu da criação. Deus nunca dependeu de atitudes. Ele é o Senhor. Ele faz e desfaz. Ele cria e recria. Nas suas mãos há o domínio e o poder sobre todas as coisas. Esse tempo de santificação, esse tempo de separação fez o quê? Fez com que Simão entendesse que uma vida de obediência e de separação vai trazer provisões e vai trazer uma colheita extraordinária de Deus sobre a nossa vida. Parou tudo. E aí, quando parou, Jesus disse: olha, lança as redes à direita. Ele disse: Senhor, eu não estou querendo ser incrédulo, não, mas a gente trabalhou a noite inteira. A gente já fez isso, não deu certo. Mas só porque o Senhor está mandando, a gente vai fazer. Então olha para cá para o pastor. Deixa um pouquinho em você e se move na obediência. Eu não sei quanto tempo você está aqui, não sei se você chegou ontem. Depois a gente conversa, você paga um açaí para mim, e aí eu fico sabendo. Ele leva o pastor também, a gente vai, a pastora, a igreja todinha vai, você paga, a gente vai todo mundo, aí você me conta. Mas vamos fazer um negócio? Se move obediência, porque obediência é a primeira chave para a santificação. É impossível você ser santo se não obedecer, é impossível. Deus te chama para orar, você não vai. Deus te chama para ler a Bíblia, você não vai. Deus te chama para vir para a conferência, você não vem. Deus te chama para ofertar, você não oferta. Deus te chama para caminhar. Obediência é a primeira chave. E sem santidade a gente não vê Deus. Não vê poder de Deus. Não vê manifestação de Deus. Não vê glória de Deus. O que está faltando é o poder de Deus e a obediência. Tá? Então se lança. Chamou para vir na frente, vem na frente. Chamou para ir para trás, vai para trás. Chamou para jogar no chão, se joga no chão. Ainda que você já tenha feito inúmeras vezes, agora Jesus está no seu barco, está dando direção. É o governo do Senhor na sua vida. Como se ele estivesse dizendo: sei não, mas o Senhor está mandando. Ele lançou. E aí foi tanto peixe que ele não dava conta de colocar no barco. Você quer isso para você? A vida abundante que nós buscamos está em Jesus. Olha que detalhe poderoso. Isso aqui não é para todos, mas talvez é para alguém que Deus já chamou e já comissionou. Aquela pesca era só para Simão saber que o girê estava na vida dele, no barco dele, que não ia deixar faltar nada. Mas depois, quando chegou na beira do lago, Jesus falou: olha, larga tudo e me segue.
porque eu enchi o seu barco, eu trouxe provisão sobre a sua vida, mas o meu desejo é que você seja pescador de almas. Numa vida de santificação, quando o Senhor está no governo da nossa vida, nós entendemos o propósito de Deus para nós. Passa a ser tão simples. E o texto bíblico diz assim, olha irmãos, que imediatamente, olha o que é alguém que ouve de verdade, e o Simão de fato ouvia Jesus. Olha, a Bíblia diz que imediatamente, o que é imediatamente? É mais rápido do que diarreia. É rápido. Perdão a expressão, é rápido. Quando você pensou, ele já foi imediatamente. Não dá nem para pensar, olha, vamos, e ele largou tudo, e ele foi. Tem gente que Jesus já está chamando há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, para fazer a mesma coisa. Eu pergunto para você, quem é que está no governo? Quando ele estiver no governo, vai mudar tudo. As chaves do Senhor nessa noite para ativar a vida de pessoas aqui. Porque Jesus está nesse lugar. Não é uma palavra de efeito, não é uma palavra de motivação. Aonde Jesus está é um ambiente profético. É um ambiente onde o Espírito se move e os anjos se movem. Aonde há oração, a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Um dia em um culto alguém foi ativado. E um dia em um culto a minha vida foi ativada. E de repente aquela palavra, olha, mudou tudo. Porque aonde tem a presença de Jesus, há poder de Deus para transformar as vidas. O Simão larga tudo. E ele vai caminhar com Jesus. E essa é a segunda chave para uma vida de santidade, onde o governo do Senhor está sobre a nossa vida. Nós passamos a caminhar com Jesus. E caminhando com Jesus, nós vamos nos tornar parecidos com Ele. Queridos, é muito fácil a gente perceber quando Jesus de fato reside na vida de alguém. Não é pela palavra, não é pela beca, pela vestimenta, pelos traços. O Espírito de Deus habita e reside e muda comportamentos. Muda temperamento. Eu queria trazer meu facão, eu ia trazer meu facão, professor. Eu ia. Eu tenho 2, né? Eu tenho um que é amolado dos 2 lados. Esse eu achei na igreja. Foi ter um teatro lá na igreja, alguém levou e deixou lá. Um dia eu vi, ele parece um punhal, sabe? Ele é desse tamanho, o Tramontina. Eu digo, meu Deus do céu, se entra alguém aqui, ou há alguma discussão, alguém pega e vai furar um, vai matar. Aí eu peguei aquele facão e levei para casa. Eu fiquei com medo de jogar fora, comprei uma bainha e coloquei nele. Um dia eu fui para a chácara, resolvi levar ele para a chácara e coloquei dentro do carro. E ele ficou dentro do carro por muitos dias. Um dia eu estou no trânsito, no semáforo, alguém buzina atrás de mim, e eu no espírito. Ele, e eu no espírito. Na terceira vez eu olhei para o facão. Brinca com a carne. Olhei no retrovisor, Jesus falou, eu não gosto disso. Como é que é o governo do Espírito? Ele ficou lá e toda vez que eu entrava naquele carro, vou tirar esse facão daqui, vou tirar o facão daqui. Até que um dia eu tirei de lá, eu comprei um outro facão, que não é amolador do lado, só é amolado de um lado. E eu fui para a roça, eu digo, vou levar esse, não vão achar que eu estou querendo fazer alguma coisa. Né? E aí o facão ficou dentro do carro. Outro belo dia, estou no trânsito, no semáforo de novo. O semáforo mal abre, o incircunciso. Mas não é possível. Segunda vez, eu já olhei para o facão na segunda vez, irmão. Esse é o Simão sem Deus. Ele está caminhando, mas o facão está do lado. Os maus hábitos estão do lado. O temperamento está do lado. Essa mão aqui é crente, mas essa aqui não é muito não. Se der de um lado, eu dou do outro e nós se resolve aqui mesmo. É o crente que não é governado pelo Espírito. E nós não lutamos, não é só contra carne e sangue, não, irmãos. Não é só contra principados e potestades, não. A gente luta contra essa matéria aqui, olha. Aqui quer dormir mais cedo, aqui quer comer demais.
Aqui quer fazer o que não deve, quer pecar, quer prostituir, quer nhanhar, quer fazer um bocado de coisa que não pode, com gente que não pode. Terrível. E sem o Espírito de Deus, sem santidade, essa carne vai governar e vai nos levar para a cova e pode nos levar para o inferno. Então, Jesus chamou Simão e chamou muitos aqui, todos vocês aqui, Jesus chamou. E essa caminhada nossa com Jesus precisa ser uma caminhada com o Espírito Santo. Você precisa conversar com o Espírito Santo. Eu digo mais, você precisa se encher do Espírito Santo. Eu digo mais, você precisa ser templo do Espírito Santo. Eu digo mais, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa fluir nos dons espirituais, se mover no governo do Espírito sobre a sua vida. Porque um homem governado pelo Espírito, ele faz como Filipe. Ele larga tudo, larga empresa, larga empreendimentos e vai fazer aquilo que Jesus está mandando. Um homem governado pelo Espírito, ele faz como Pedro, ele larga o barco cheio de peixe. E ele vai cuidar das almas, dos peixes que Jesus está mandando ele cuidar. Porque uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Então eu me movo em obediência, mas eu vou caminhar com Jesus. E o que caminhar com Jesus traz na minha vida de benefício? Muda o meu temperamento, muda o meu comportamento, muda os meus hábitos, muda as minhas atitudes. É um processo de transformação. O Simão, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. O Simão, ele vai passar por um processo de transformação. Ele vai mudando de vida. Ele quer muito aquilo. Quem quer muito Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Ele quer muito aquilo, mas ele quer muito mesmo. E ele vai caminhando com Jesus 3 dias, e 3 anos, e vai se apaixonando. E aí vai querendo estar junto, vai querendo ir para o monte, vai querendo servir. Jesus, o que nós vamos fazer hoje? É isso, vai quando Jesus quer amanhã. Ele vai sendo participativo, porque agora o governo do Espírito está sobre a vida dele. Ele está se separando para as coisas do Senhor, está tendo tempo para as coisas do Senhor. Ele está se movendo segundo a palavra de Deus. Mas ainda tem muita coisa para mudar. O dia que você levantar e entender que não precisa mudar mais nada na sua vida, já está na hora de você fazer a viagem. Esse pastor fala cada coisa, né? Já está na hora, já cumpriu a missão. Você já está tão santo, não estraga não. De Jesus, me leva logo para não correr tempo e eu me perder. Santificação é todo dia. Principalmente quando a gente quer mais de Deus, irmãos. Quando Deus foi tirar o povo hebreu do Egito, a primeira coisa que Deus fala: olha, vocês vão para o deserto para sacrificar e para se santificar. Moisés entendeu isso de uma forma tão profunda. Ele subia para o monte, primeira semana, segunda semana, terceira semana. 21 dias ficou para trás, 40 dias. Só descia porque o Senhor falou: desce meu filho, porque o povo já está fazendo bagunça. Desce, que é tão bom estar na presença de Deus. Os mandamentos, as revelações mais profundas. Quem tem vida de santidade tem revelação de verdade, não é fake news não. Deus se revela, Deus mostra, Deus fala, Deus direciona, Deus alerta, Deus faz ver o presente e ver o futuro, irmãos. É coisas extraordinárias o mover de Deus na vida daquele que se santifica. Aí o Simão vai viver isso, vai experimentar isso em Deus. Mas mesmo assim, ainda falta a terceira chave na vida dele. Que o governo de Deus na nossa vida tem que ter obediência, tem que ter caminhada com Deus, mas tem que ter a presença do Espírito Santo. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, e aí que Jerusalém hoje vai representar a igreja, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós precisamos ser a igreja da palavra, nós precisamos ser a igreja da obediência, mas nós também precisamos ser a igreja do poder.
poder de Deus tem que se manifestar na nossa vida. Porque nós vamos acessar ambientes, Deus vai nos levar a ambientes que só serão transformados pelo poder de Deus. Isso é muito sério. Deus vai nos levar a pessoas que estão num estado de letargia e de paralisia, que elas só vão conseguir se mover se houver em nós o poder de Deus. Deus vai nos levar a lugares e a pessoas que vão estar tão enfermas e tão doentes, fisicamente ou emocionalmente, que elas só vão levantar e só serão curadas se em nós houver o poder de Deus, o Espírito de Deus. E é por isso que antes de Jesus subir aos céus, ele reuniu os discípulos, a igreja, e disse: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque vocês já têm o governo da palavra, vocês já têm o governo da palavra em obediência. Agora vocês vão ser guiados pelo Espírito e vão se mover segundo o Espírito. Depois que Jesus morre, alguns esquecem, né? Inclusive aqueles que estão indo para Caldas Novas, Águas Termais, para Emaús, estão fugindo dos problemas da igreja, fugindo das responsabilidades. Aí Jesus encontra no caminho, fala com eles, o coração queima, e diz: meu Deus, está todo mundo lá no cenáculo em Jerusalém orando, está todo mundo na conferência ora, e eu estou aqui, meu Deus, amanhã eu estou de novo, eu estou lá. E aí de repente eles começam um processo de oração. Meu pastor ensinava muito oração. Vamos ficar de pé, gente? Eu estou com vontade de orar. Quem quer orar comigo, dá um glória a Deus. Não, dá um glória a Deus bem forte aí. Quem quer orar comigo, dá um glória a Deus. Meu pastor ensinava assim, olha, muita oração. Ele é meio doidão, eu também sou meio, eu herdei um pouquinho, né? Ele ensinava assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. E ele falava: filho, você tem tudo para você crescer, mas vai ter lugares e ambientes que só vão ser alterados se você chegar com o poder de Deus. Então você precisa se encher do poder de Deus, buscar o poder de Deus. Os discípulos ficaram em Jerusalém e foram buscando e buscando, porque Jesus prometeu. Tudo aquilo que for promessa de Deus para a minha vida, eu quero. Você quer também? Então busque as promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus liberar aqui, que o Senhor liberar nesses dias, olha, se mova nisso. Se é palavra de Deus, se é promessa de Deus sobre a sua vida, se mova nisso. Eles começam a se mover, começam a buscar o Espírito Santo, começam a buscar a presença de Deus. De repente o Espírito Santo vem sobre aquele lugar. Eles começam a orar em outras línguas, serem batizados com o Espírito Santo, falar nas línguas daquelas nações que estavam ali. O Espírito Santo começa a ativar eles com o sobrenatural, e de repente eles entendem pelo Espírito uma direção do Espírito para se moverem. E talvez seja isso que muitos de vocês estão buscando nesse início de ano, uma direção do Espírito. É poderoso quando nós oramos buscando o Espírito, porque Ele começa a nos ativar com direções para a igreja, com direções para o casamento, com direções para a família, com direção para os negócios, com direção para os filhos, com direção para a saúde, com direção para o ministério. Deus começa a alinhar as coisas. Deus começa a gerar destino, gerar sonhos dentro do nosso coração. Deus começa a ativar esperanças. Deus começa a curar traumas, curar frustrações, decepções. Deus começa a quebrar correntes, quebrar grilhões, libertar pessoas. Esse poder do Espírito que nos invade, e Ele começa a alterar coisas dentro de nós. Eu quero fazer uma oração por você, que como Pedro, como Simão, olha, diz hoje: Deus, eu quero experimentar a Tua presença no meu barco com o sobrenatural de Deus. Se você quer isso, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você, rapidinho. Segundo, eu quero orar por você que quer caminhar em obediência diante de Deus. Senhor, eu quero caminhar em obediência.
Talvez você tenha dificuldade, ou talvez você não tenha dificuldade nenhuma. Senhor, mas eu quero. Talvez seja como Tomé, você duvida, você tem dificuldade, mas Senhor, eu quero, porque eu entendo que nesse processo de caminhada, eu vou experimentar coisas novas na minha vida, em todas as áreas. E eu quero orar por você, que ouviu essa palavra, que ouviu Jesus nessa noite falar, que o governo está nas mãos dele, e a autoridade, o poder, ele dá àquele que ele quer, ele faz como ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer, porque o governo dele vem com propósito, com destino, com ativação para o novo de Deus. Eu quero que você levante as mãos, ou coloque ela na altura do seu coração, e você comece a orar e dizer: Jesus, entra no meu barco hoje, porque eu não saio daqui, faço como Jacó, não te solto se o Senhor não abençoar, se o Senhor não marcar a minha vida nessa noite. Jesus, entra no meu barco, entra nesse lugar que foi frustrado, sonhos foram frustrados pelo inimigo, entra nesse barco que o diabo zombou, ridicularizou, pisou, e muda a chave nesse barco nessa noite. Vai orando, Jesus está aqui, aqueles que oram no Espírito, já pode orar na língua do Espírito, porque o Espírito está se movendo nessa noite, Jesus, pega na minha mão e me leva em obediência para o lugar do propósito, pega na minha mão, me leva em obediência para o lugar secreto, para o quarto de oração, para o quarto da revelação, para o quarto da comunhão, para o monte da adoração, para o monte do profético, para o monte do sobrenatural, para o monte da provisão. Pega na minha mão, levanta a mão, abre a boca, só quem tem glória dá glória. Eita, rabachora e andalabará. Vai conduzindo, Senhor, a tua igreja, vai conduzindo em adoração, vai conduzindo no profético, vai conduzindo no poder do Espírito Santo nessa noite. E ativa vasos aqui, Senhor, ativa vasos aqui nessa noite. Essa noite é uma quarta profética, mas essa noite também vai ser um quarto profético de oração e de ativação aqui. Vem Jesus, vem como o Senhor prometeu, e derrama o teu Espírito, e ativa com o teu Espírito, queima, ativa, oh Espírito Santo, ativa o ministério, ativa o coração, ativa para oração, ativa para busca, para santificação, ativa para revelações novas, Senhor. Há um manto do Senhor sobre a igreja, há anjos do Senhor visitando a igreja. Visita Espírito, visita a tua noiva nessa noite. Que esse seja um tempo de pessoas se moverem de uma forma diferente, o Espírito direcionando, o Espírito incomodando, mas o Espírito usando as mãos, o Espírito usando os pés, a boca, o coração, ativando pessoas em nome de Jesus. Vem Jesus com o teu Espírito Santo nessa noite, ativar com governo no coração, com governo sobre as mãos, com governo sobre os lábios. Vem Jesus,
Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem ativar vidas nessa noite. Vem ativar vidas nessa noite. Com dons de cura, com dons de discernimento, com palavras de sabedoria, com palavras de sabedoria. O governo do Senhor na boca, o governo do Senhor nos lábios, o governo do Senhor na oração, na adoração, o governo do Senhor no destino. Pai, em nome de Jesus, receba 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 em nome de Jesus. Pai, visita essa noite esse lugar com cura na vida de pessoas. Caroços sumindo agora, nódulos sumindo agora, tumores sumindo agora, sangramentos desaparecendo agora. O teu poder entrando agora na carne, nos nervos, nos ossos, no sangue, na pele, no útero, no ovário, nos intestinos, meu Pai, no pâncreas. Em nome de Jesus, venha. 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 Venha, 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 Jesus. Quem tem glória da glória, glória, glória. Quem tem aleluia, se expresse. Aonde há oração, há adoração. Aonde há adoração, o céu se move. Acende o fogo, acende a chama, acende brasas. Acende, acende, queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Faz arder de novo, faz queimar de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai explodir dentro de você. Vai explodir dentro de você. Está explodindo dentro de você. Está queimando nos seus pés. Está queimando nas suas mãos. Está queimando no seu coração. Está queimando nos seus lábios. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa arder de novo, deixa arder outra vez, deixa tomar você por completo. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais, vem, 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 vem sobre os levitas da tua igreja, vem sobre os ministros da tua casa, vem. Deus passando sobre este lugar. Hinos espirituais, hinos espirituais. Deixa fluir. Ei, meu irmão, há um anjo nesse lugar tocando um instrumento nesse lugar. Se eu fosse você, eu começava a cantar. Começava a cantar. Você lembra de como era a presença? Você lembra de como era a presença? Ei, você lembra de como era a presença?
espirituais abertos agora, em nome de Jesus. Olhos espirituais abertos agora. Contempla e veja os céus neste lugar. Contempla e veja. Deixe os dons de Deus fluírem sobre você, igreja. Deixe os dons do Espírito fluírem sobre você. A cura neste lugar. A cura neste lugar. A cura de Deus neste lugar. Os intercessores têm liberdade para orar sobre a igreja. Os pastores e os intercessores podem orar. Ore declarando cura. Ore declarando cura. Eu estou disposto a deixar o Espírito fluir hoje, igreja. Eu não sei você, mas eu estou disposto a deixar o Espírito fluir neste lugar. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, voltará a brotar. Essa é a palavra de Deus. Ao cheiro das águas voltará a dar fruto. Ó tu estéril, ó tu estéril, voltará a dar filhos. Voltará a dar filhos. Essa é a palavra do Espírito sobre a igreja. Essa é a palavra do Espírito sobre a igreja. Ó, tu estéril voltará a dar filhos. Pessoas vomitando, colocando algumas coisas para fora. Deus está limpando algumas pessoas neste lugar. Deus está limpando algumas pessoas neste lugar. Deus está arrancando algumas coisas bem profundas
justiça. Ele é o Deus de verdade. Narabaçu e Deleco, Norumas. Ele é o Deus de salvação. Ele é o Deus de libertação. Maçu e Decaço e Delenaras. Ele é o Deus de cura. O Ideleço e Demaço e Delô. Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Naraço e Lecodos Tuala e Cadaço e Decaras. Ele é o Deus que enxuga as lágrimas. Camaço e Lecou, Naraço e Dele. Ele é o Deus que escreve novas histórias. Amaço e Camadá. Ele é o Deus que desperta do sono aquele que dorme. Ele é o Deus que desperta do sono aquele que dorme. Nasai, Oromaço e De, Naralas e Dere. Ele é o Deus que traz paz. Há um derramar de paz agora nesse momento sobre o nosso coração. Há um derramar de paz em plenitude sobre o teu coração. Receba a alegria e a paz do Espírito. Ao coração perturbado, ao coração agoniado, ao coração angustiado, há um espírito de paz e alegria. Uma paz que acalma tempestades.